Olá, amigos! Mais uma vez estou animado demais para compartilhar com vocês essas histórias e sobre o profeta Joseph Smith. Mas antes de começar, eu falei no primeiro vídeo que eu ia me apresentar aos poucos. Eu vou compartilhar um pouco agora sobre mim. O meu nome é Dale Bradford. Eu sei que parece ser dali, mas em inglês se pronuncia Dale. Eu nasci e fui criado em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Os meus pais ambos são de Utah, filhos de pioneiros que atravessaram as planícies nos Estados Unidos e foram para Utah. Aliás, o meu bisavô, ele foi para Utah no segundo grupo em 1847. Brigham Young chegou em julho e o grupo de meu bisavô chegou em outubro daquele ano. Meu pai trabalhava com o governo americano no Departamento de Agricultura e eles moravam na Virgínia, e que era encostada com a capital. Quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai foi convidado a ir ao Brasil para ajudar os fazendeiros brasileiros a formar cooperativas. Isso era em 1965. Eu tinha 10 anos e é bem legal agora visitar o Brasil, ir no interior dos estados e ver que quase cada fazendeiro no Brasil agora faz parte de uma cooperativa. E foi isso que o meu pai fez. Então nós fomos ao Rio de Janeiro e moramos lá por 3 anos. Depois fomos para Brasília por mais um ano. Depois, quando eu tinha 14 anos, voltamos para os Estados Unidos e eu fiquei perdido, porque eu amava tanto o Brasil que não sabia o que fazer sem meus amigos brasileiros e sem poder falar português. Aliás, eu quero falar um pouco sobre o nosso tempo em Brasília. Foi em 1968. Nesse ano havia um ramo na cidade de Brasília. Já tinham pouquíssimos americanos, então eu e meu irmão fizemos amizades com os jovens da igreja e aconteceram 2 coisas muito importantes na minha vida. Primeiro foi em Brasília que eu, de verdade, aprendi a falar português. Eu aprendi um pouco no Rio, mas todos os amigos eram americanos no Rio. E em Brasília eram os jovens da igreja. A segunda coisa importante foi que em Brasília foi onde eu comecei a ganhar o meu testemunho da veracidade do Evangelho. E isso faz parte da razão que eu amo tanto o Brasil. Aliás, eu falo sempre que eu sou brasileiro de coração, só nasci no lugar errado. Com 19 anos, eu voltei ao Brasil para fazer a minha missão. Foi na missão São Paulo Norte, em 1974. Nossa missão era metade da cidade de São Paulo e o resto do estado, a não ser a Baixada Santista. E era a menor missão no Brasil na época. Ou melhor, o resto do estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, e era a menor missão na igreja, desculpem, no Brasil. E em 2005, eu e minha esposa voltamos ao Brasil.
por 3 anos para presidir a missão São Paulo Interlagos. Não tenho palavras para descrever como foi linda essa experiência. E depois nós voltamos mais 3 vezes para visitar o Brasil. E a cada vez fizemos um tour no Brasil, tendo reencontros com nossos missionários, como amamos eles. Depois nós fomos chamados para ser o casal diretor dos lugares históricos da igreja ao redor de Palmira. E como eu já falei, aprendemos tanta coisa com isso. Eu amo o povo brasileiro e eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero compartilhar o que aprendi em Palmira com os meus amigos brasileiros e com o mundo inteiro que fala português. Como eu falei no primeiro vídeo, há 7 anos atrás eu comecei com essa doença chata. E é por isso que eu falo, com uma voz tão rouca assim. Também tenho dificuldade no andar, mas ainda consigo fazer tudo o que eu preciso e vamos lá. Agora, hoje, vamos falar sobre os 9 relatos da primeira visão, ou pelo menos vamos começar a falar sobre eles. Não vamos ter tempo para finalizar. Esses 9 relatos são 4 que foram escritos por Joseph, ou ele falou e outras pessoas escreveram. Mais 5 que Joseph falou num discurso ou pessoalmente e depois a pessoa escreveu, então são de segunda mão. Primeiro vamos falar sobre a pergunta do porquê Joseph não haver escrito, sobre a primeira visão ou a primeira visita, por tanto tempo, e porque ele não escreveu logo após de receber essa visita do pai e do filho. Até muitas pessoas falam que isso é prova de que Joseph estava mentindo, porque eles querem que ele imediatamente escrevesse sobre a visita. E porque demorou tanto tempo. E também elas perguntam, essas pessoas que falam que Joseph estava mentindo, porque há 4 relatos e não são idênticos, porque tem 4 relatos que são um pouco diferentes. Bem, vamos responder a essas perguntas hoje. Primeiramente, porque ele não escreveu imediatamente. Bem, a família Smith era uma família alfabetizada, mas eles não escreviam muitas cartas nesse período. Apenas a mãe, Lucy. Lucy, a mãe, teve um diário. Ninguém mais na família escrevia. E o costume da era de pessoas como a família Smith não era de escrever. Aliás, o primeiro relato da primeira visita foi oral, foi bem curto. E quando ele voltou para casa depois da experiência, ele inclinou na lareira e falou para Lucy, sua mãe, eu aprendi por mim mesmo que a igreja presbiteriana não é a correta. Agora, se ele falou mais do que isso, não sabemos. Foi só isso que ele relatou, e é só isso que sabemos. Então, como falei, não era o costume de Joseph escrever. Colocar por escrito as experiências. Com todas as visitas do Pai e do Filho, e de outros seres celestiais, ele não escreveu nada. Até foi no dia 6 de abril de 1830, no dia da restauração da igreja,
que Joseph recebeu a revelação do Senhor, de Doutrina e Convênios 21, versículo que fala: eis que um registro será escrito entre vós. E esse registro era da igreja, e não um registro pessoal. Foi só em 1831 que em Doutrina e Convênios 47, versículo 1, que o Senhor mandou que Joseph mantivesse uma história pessoal. E ainda assim ele não escreveu até mais ou menos um ano depois. Talvez a maior razão pela qual Joseph não escreveu o registro e falou com poucas pessoas era que a primeira pessoa para quem ele relatou bastante sobre essa experiência e foi a um pastor que era de uma outra igreja. Joseph falou para ele: aqui o pai e o filho o tinham visitado, e ele escreveu no relato que temos na pérola de grande valor. Joseph escreveu: ele tratou meu relato não só levianamente, mas com grande desprezo. Lembre que o Joseph disse que ele queria gritar e sentir o Espírito como as outras pessoas, e agora ele teve essa experiência, estava muito animado e contou a história para o pastor, e o pastor disse que era tudo coisa do diabo. Mas Joseph sabia que não era do diabo. Então ele ficou com muito receio de compartilhar a experiência com outras pessoas. Há uma grande diferença. É da experiência do Joseph e das outras pessoas que ele tinha visto. É que Joseph, quando escreveu, ele disse: paz e calma encheram minha mente, minha alma se encheu com amor. Por muitos dias pude regozijar com grande alegria e o Senhor estava comigo. Ele não gritou, ele não desmaiou. E o Espírito do Senhor sempre traz paz, traz amor e calma. E essa foi uma grande diferença. Então pense sobre isso. Você é um rapaz de 14 anos. Você tem essa experiência fabulosa. Conta para a primeira pessoa e ele fala que você é do diabo. Eu também teria muito receio de contar essa história para outras pessoas. Foi só em 1832 que o Joseph escreveu o seu primeiro relato, quando o Senhor mandou que ele e os parceiros começassem a manter histórias. Vamos falar sobre a segunda pergunta. Por que tem 4 relatos diferentes? Se Joseph realmente foi visitado pelo pai e o filho. Rui, por que ele não escreveu uma vez só e falou: olha, eu já escrevi uma vez, por que tem 4 relatos diferentes? E antes de responder, vamos falar sobre a ciência da memória. Os cientistas nos ensinam em que a memória consiste de pedacinhos ou fragmentos do passado. Então a memória é uma mistura com esses pedacinhos do passado. O que está acontecendo agora faz muito parte do que lembramos da memória. E algo que aconteceu no passado não reside na nossa memória, como um documento do Word num computador. Não tem uma coisa completa assim.
são pedacinhos que lembramos. Você já estava contando uma história para seus amigos. E você está contando e de repente você fala, aí desculpa, eu esqueci de uma parte importante. E você volta para trás e inclui aquela parte. Bem, isso é por causa de como a memória reside na sua mente. E de exatamente isso aconteceu com o profeta Joseph e no seu relato, que está incluído na Pérola de Grande Valor. Ele escreveu em 1838. Quando estavam preparando para publicar esse relato, o Joseph leu tudo de novo e ele disse, esqueci uma parte importante, então a incluiu. O que foi essa parte? Acabamos de falar sobre isso. Era a parte de que, quando ele voltou do bosque, ele inclinou sobre a lareira e disse para a mãe que ele aprendeu por si mesmo. Ou que a igreja presbiteriana não era verdadeira. É um bom exemplo de como funciona a memória. Então, sabendo que a memória depende muito do atual, vamos ver o que estava acontecendo em 1832, quando Joseph escreveu o primeiro relato da primeira visão. Aliás, este é o único relato que Joseph mesmo escreveu. Com os outros, ele citou, ele descobriu, ele falou e outras pessoas escreveram. Mas este relato foi ele mesmo que escreveu, a maior parte pelo menos. E ao mandamento do Senhor, Joseph e seus parceiros começaram 5 histórias em 1832. A primeira, uma coleção de revelações, a segunda, um diário, a terceira, uma coleção de cartas que Joseph escreveu. E um livro de atas de reuniões. Uma história pessoal de Joseph. Então, o Senhor mandou que Joseph Sidney Rigdon e Newell K. Whitney, ele era o bispo da igreja em Kirtland. O Sidney Rigdon era um conselheiro na primeira presidência. Os santos no Missouri estavam tendo muitas dificuldades com as pessoas lá. Mas tinha que ser muito difícil para Joseph. Então eles foram para Missouri e ficaram lá por umas 3 semanas e estavam de volta. O cavalo que estava puxando a carruagem, algo assustou o cavalo e ele saiu correndo. E o Sidney e Joseph conseguiram pular da carroça. Mas o Newell K. Whitney, quando ele foi pular, a calça ficou presa em algo na carroça, onde ele acabou quebrando a perna em vários lugares. O Joseph mandou que Sidney voltasse a Kirtland, mas o Joseph ficou nessa cidade pequena, se chama Greenville, Indiana. E ele ficou lá, por 6 semanas com seu amigo Newell. O Newell não podia sair, ele não podia andar, não podia fazer nada. Então, esse homem, Joseph, que vivia uma vida muito corrida,
De repente ficou 6 semanas sem fazer nada. E o que fazer? Se um pouco fora dessa cidade tinha um bosque de árvores. Lembra quando eu mostrei o mapa? A parte leste dos Estados Unidos inteira era uma floresta. E tinha floresta lá, perto dessa cidade. E Joseph escreveu uma carta para Emma. Ali ele disse que ele aproveitava do tempo e orava muito no bosque. E isso fez com que Joseph lembrasse da experiência quando ele orou perto de sua casa no bosque sagrado. E o que estava acontecendo atualmente para fazer o Joseph lembrar de pedacinhos do passado era orar na floresta? Então ele lembrou dessa experiência da primeira visita. E se lembra da pergunta que ele tinha? Não foi sobre qual igreja, mas foi. Eu posso ser perdoado de meus pecados? Era sobre a salvação da própria alma dele. Então ele estava pensando sobre isso. E isso fez com que ele lembrasse da primeira visita. Então, esse relato tem muito a ver com essa experiência que ele estava tendo atualmente, porque o Joseph lembrou que ele estava perguntando sobre sua alma. E enquanto Joseph estava em Greenville, ele tinha o tempo de pensar. E ele reconheceu mais uma vez que ele tinha que se arrepender de seus pecados. Então esse relato tem muito a ver com a salvação da própria alma dele. Esse relato era muito similar aos relatos dos metodistas quando eles tinham a sua própria revelação sobre a conversão deles. E também se lembra do pastor que falou que tudo era do diabo. Então o Joseph parece que ele está respondendo um pouquinho a esse pastor, porque ele fala que eu vi o Salvador, o Senhor. E as primeiras palavras dele para o Joseph foram: Joseph, meu filho, seus pecados são perdoados. Uma coisa interessante é que Joseph, como eu falei, ele mesmo escreveu esse relato. E quando ele falou sobre quando o pai e o filho vieram, ele escreveu um pilar de luz. Desculpa, ele escreveu um pilar de fogo. E os historiadores dizem que no manuscrito original dá para ver que ele parou de escrever por algum tempo. Eles não sabem quanto tempo, mas os historiadores disseram que eles viram algo que ficou óbvio que o Joseph parou de escrever a palavra fogo. Ele escreveu um pilar de fogo. Parou. Riscou a palavra fogo e se colocou a palavra luz. Então, como o final foi escrito um pilar de luz acima do brilho do sol. Ao meio-dia desceu do céu e pousou sobre mim. E eu estava cheio do Espírito de Deus, e o Senhor abriu os céus sobre mim e vi o Senhor. Joseph tinha muita dificuldade em achar a palavra para descrever o que aconteceu. E ele tinha muitas dificuldades. E ao resto da vida em achar as palavras certas
Pouco depois de escrever esse relato, o Joseph escreveu uma carta para William W. Phelps e ele descreveu para William nessa carta do processo de escrever e descrever os sons, cenas e sentimentos de visões e revelações. Ele escreveu para William. Ele disse o seguinte: esse pequeno, estreito prisão, quase como se fosse completa escuridão, de papel e caneta e tinta e uma língua tortuosa, espalhada e imperfeita. Ele tentava descrever suas experiências como visitas da deidade e outras séries celestiais. E tentar fazer isso foi muito difícil para o Joseph. Vamos parar por aqui hoje. Então terminamos com o relato de 1832, o primeiro. Vamos falar sobre os outros a semana que vem. Obrigado. Se gostarem, por favor, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. Até mais.